Quero cumprimentar a cada um de vocês que está aí nos acompanhando neste culto que prestamos ao nosso Deus com a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de hoje que eu quero compartilhar com você é uma palavra que eu creio que, se você ficar bem focado, procurando compreender tudo aquilo que cada texto bíblico vai comunicar ao seu coração, eu creio que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. O tema da mensagem que eu quero trazer para o seu coração hoje é como posso vencer o desânimo. Na verdade, o desânimo talvez seja a doença mais mortal da face da terra. O câncer mata e nós sabemos como as pessoas têm medo do câncer. Porém, o câncer, quando ele chega, e eu já tive a oportunidade de conversar com especialistas bem recentemente, existem já tratamentos muito avançados que permitem que as pessoas vivam por um longo período de tempo. O Covid está aí, estamos vivendo numa pandemia. E eu sei que muitas pessoas estão com muito medo de serem contaminadas. Porque, em alguns casos, é uma doença fatal, é um vírus fatal. Mas eu queria me atrever a dizer que nenhum desses males pode causar tanto dano, trazer tanta consequência, quanto o desânimo. Sem dúvida, é uma doença universal. Em outras palavras, qualquer pessoa que pensa, que raciocina, que viva em qualquer lugar da face da terra, esta pessoa pode sofrer de desânimo. Segundo, ela é uma doença recorrente. Você não fica imunizado, não. Você pode tê-la hoje, ela pode se repetir daqui a algum tempo, e ela pode repetir outra vez. Você tem que sempre tomar cuidado, porque a contaminação pode ser recorrente. Além disso, ela é altamente contagiosa. Se você pensa que o Covid é contagioso, eu quero dizer para você que o desânimo também é. Muito, mas muito contagioso também. E a gente sabe muito bem que, se você começar a conversar com pessoas desanimadas, se você não estiver bem consigo mesma, se você não estiver com uma saúde emocional em dia, com certeza você também poderá se desanimar. Diante de tudo isso, eu quero te dar duas notícias, uma boa e uma má. A má notícia é que, de fato, você está correndo grande risco de sofrer dessa doença o tempo todo. E não tem máscara que você use, vitamina D, zinco, nada disso vai te livrar desta terrível enfermidade fatal, que mata mais do que o câncer, mata mais do que a Covid. Mas a boa notícia é que essa doença tem cura. E é sobre isso que nós queremos compartilhar nesta noite. Como eu posso lidar com o desânimo? O desânimo tem cura, creia nisso. O texto bíblico que eu quero convidar você a ler está em Neemias capítulo 4. Nós começaremos apenas com os versículos 10 a 12. No decorrer do tempo, nós iremos ler esse texto mais vezes e vamos acrescentar mais alguns versículos à nossa leitura. Mas fique ligado para você não perder absolutamente nada. Eu creio que detalhes vão fazer a diferença na mensagem desta noite. Neemias, todos nós sabemos, foi um líder do povo que estava voltando do cativeiro da Babilônia no projeto de reconstrução dos muros de Jerusalém. Tarefa extremamente importante, você vai entender por quê no decorrer da nossa meditação. E o texto bíblico de Neemias capítulo 4, versículos 10 a 12, nos diz o seguinte, acompanhe a leitura. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores
já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles e vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por que as pessoas se desanimam? Vou tentar te dar aqui algumas respostas e veja se você se enquadra em alguma delas. A primeira resposta é porque simplesmente as pessoas se cansam. É simplesmente porque é simples assim. Pessoas ficam cansadas. E o texto diz para nós no verso 12, vou repetir um pedaço do verso 12. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores não têm mais forças. Em outras palavras, estão tremendamente cansados. Trabalharam por um longo tempo, estão exaustos fisicamente, desgastados, suas forças físicas foram drenadas, eles estão totalmente esgotados na sua emoção, na sua alma e esgotados também fisicamente. Essa era a situação real daquele povo. Sabe o que acontece muitas vezes na nossa vida? É que quando você diz para alguém que está desanimado, eles associam o desânimo com uma deficiência espiritual. Aí você começa a ser exortado. Aí, irmão, levanta a cabeça, Deus está com você. Você está muito fraco, você não deve estar orando, você não deve estar lendo a Bíblia, você deve estar em pecado. Lembra da história de Jó, né? Sempre tem aquelas pessoas que se aproximam para apontar o dedo e se apresentarem como os donos absolutos da verdade. Mas eu quero dizer algo que é tão natural, mas muitas vezes nós ignoramos. É que quando você está cansado, o mais espiritual a fazer é descansar. É descansar. Nós somos seres que foram projetados, ou fomos projetados, para o descanso. Deus nos fez para o descanso, instituiu o dia do descanso, criou a noite para o descanso. Tem gente que se sente culpada por descansar final de semana, se sente culpada porque dorme, se sente culpada porque tira férias. Meu querido, você precisa descansar, porque o cansaço, o esgotamento, ele gera desânimo. Foi exatamente isso que aconteceu com aquele povo. Pessoas cansadas não deixam o serviço render, mas pessoas descansadas, o serviço produz muito mais. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizer que aquela propaganda que durante muito tempo fez muito sucesso, da Colgate, que era simplesmente uma pessoa mergulhando e depois ela saía assim de dentro da piscina e suspirava. Lembra disso? Um sorriso, um dente bonito, e era uma propaganda famosíssima de um creme dental. E depois a pessoa que citou essa história, que eu nunca me esqueci, olha que faz muito tempo, ele disse o seguinte: a pessoa que criou aquela propaganda, ele era pago para ficar dias e dias apenas pensando em um lugar extremamente luxuoso, caro, confortável. E ele teve essa ideia mergulhando numa piscina sem a intenção de produzir esse comercial. Mas foi o descanso que gerou criatividade nele. E ele viu no simples gesto de mergulhar e sair da piscina a chance de fazer uma propaganda tão contagiante que foi naquela época. Descanse. O mais espiritual a fazer é descansar. Talvez até Deus permitiu essa pandemia, porque muitos de nós estamos precisando descansar, ficar em casa, quieto. Descanse.
O verso 6, que vem antes do verso que eu li os versos 10 a 12, o verso 6 nos diz o seguinte: nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. É interessante, enquanto o povo estava descansado, você viu como é que o serviço rendeu? Eles estavam motivados, entusiasmados. Então, no momento, num período curto de tempo, o muro chegou à metade. Só que isso aqui já nos ensina uma segunda verdade hoje à noite. Geralmente o desânimo vem na metade. Você começa bem, motivado, cheio de energia. Aí no meio do processo, você desanima. Você começa o ano bem. No mês de julho, que é o mês que nós estamos, você está meio desanimado. Você começa o seu ano letivo na escola bem. E aí você organiza seu material escolar, tudo muito bem organizadinho, a sua pasta, dependendo do nível do grau de instrução que você está, o seu caderno é muito bem organizadinho, você compra lápis de cor, daí a pouco você está o quê? Desanimado. Você compra um carro e diz, todo final de semana eu vou lavar o carro. Com alguns meses você já não quer nem saber de lavar carro, prefere pagar. Eu, quando mudei para minha casa, eu comprei todos os apetrechos de jardim, porque eu achava bonito ver aqueles filmes, o pessoal organizando os seus jardins. Falei assim, eu vou fazer isso um dia. E aí mandei fazer o jardim, comprei um cortador de grama elétrico, comprei os apetrechos, mexi no meu jardim 2 ou 3 vezes e desanimei. A gente desanima no meio. É sempre assim. Ah, eu vou arrumar o armário. Você começa bem, termina e para e nunca mais termina. Se vou arrumar minhas gavetas, você começa. Os álbuns de fotografia, a mesma coisa. Enfim, nós desanimamos no meio. O desânimo chega no meio. Você quer que eu te responda o porquê? Simplesmente porque as pessoas se cansam. Segundo, o desânimo pode produzir, ou pode ser provocado, melhor dizendo, pela frustração. Pela frustração. O verso que nós estamos refletindo sobre ele diz ainda, há entulho. Entulho tem a ver com lixo. E esse material inútil, ele gera desânimo, muita sujeira, restos, destroços, pedregulhos, coisas que não poderão ser utilizadas. Isso gera desânimo. É interessante porque quando os trabalhadores veem muita sujeira, o dono da construção, quem está trabalhando, eu gosto de construção, é uma área que eu gosto. Você sabe quais são os construtores e as empresas bem-sucedidas? Aquelas que administram bem as suas obras. Eu já conheci construtores tão detalhistas que eles fiscalizam as obras no final de cada dia. Se um prego estiver fora do lugar, eles chamam a atenção do mestre de obra, do pedreiro, do servente, e eles chamam os proprietários e dizem assim, podem chegar na obra qualquer dia, que você vai ver o quanto a sua obra está limpa, organizada, tudo nos devidos lugares. Mas você sabe que lá na frente da obra tem, sabe o quê? Uma caçamba para colocar entulho, porque mesmo construção nova produz muito entulho. E o lixo, ele sem dúvida alguma gera desânimo. Ele desanima. O lixo traz frustração e a frustração traz o desânimo para o coração da pessoa. Pergunta que eu quero fazer para você, quanto lixo tem na sua vida? Talvez você está desanimado e não sabe por quê. É porque falta, em primeiro lugar, na sua decisão, a decisão de limpar, a decisão de jogar fora o entulho, a decisão de limpar todo o lixo que tem na sua vida. Caso isso aconteça, você vai perceber quanto o seu ânimo vai ser novamente recobrado. Mais uma. O desânimo pode ter origem
No medo de fracassar. Veja bem, não é só no medo, não. No medo eu quero falar daqui a pouquinho. Mas no medo de fracassar. Olha o que diz o verso 10 ainda. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. O que eles estão dizendo com isso? Não seremos capazes, vamos falhar, vamos fracassar. Quando você tem esse tipo de sentimento, você já está pertinho de sofrer um colapso, de ser destruído. O medo do fracasso produz desânimo. Nós não podemos fazer isso porque é impossível. Já viu quanta gente diz, não, é impossível, eu não dou conta. Você já começou a semear desânimo dentro de você mesmo. Pessoa que já desde o começo acha que vai fracassar, já fracassou. Que sem dúvida, quando eles começaram a reconstruir os muros, todos eles muito bem motivados, animados, eles foram, pegaram nas ferramentas, começaram a fazer as limpezas necessárias, começaram a construir, chegaram ao meio, cansaram. O cansaço produz desânimo. Mas o texto diz que tinha muito entulho. Aí eles olham para aquele tanto de entulho e o que acontece? Eles se sentem desanimados diante do lixo. Você tem que, de fato, entender que o entulho atrapalha. Tem uma ilustração de um trem. Ele tinha 2 motores e esse trem ele atravessava o Canadá. É história verídica. E um dos motores do trem estragou, mas o maquinista, o responsável, não, com o motor dá para a gente tocar o barco e continuar a viagem. Tem 2 motores exatamente para que se um falhar, o outro possa cumprir a sua função. Então, andou mais um pouco, mas o outro motor também estragou. Aí ele se viu na obrigação de falar com todos os passageiros que estavam naquele trem. Ele disse, senhoras e senhores, eu tenho boas e más notícias. A boa notícia é que os 2 motores, aliás, a má notícia é que os dois motores do trem pifaram. A boa notícia é que vocês estão viajando de trem e não de avião. Em outras palavras, o que aquele homem fez foi simplesmente dizer o seguinte, há coisas boas a serem celebradas mesmo no meio dos entulhos, mesmo no meio do fracasso. Depende da forma como você enxerga. Isso faz toda a diferença. O que devemos fazer quando nós achamos que vamos falhar ou até já falhamos? Cuidado, porque tem 2 coisas que comumente fazemos e eu vou passar por elas bem rapidinho, que elas são altamente nocivas. A primeira delas é a autopiedade. Ai, coitadinho de mim, eu não dei conta, eu sou fraco. Olha só, por que eu fui fazer com isso? Por que eu fui entrar nessa história? Por que, ai, miserável homem que sou? Autocomiseração. O segundo perigo que tem que ser evitado é o de culpar as outras pessoas. Sabe por que eu não dei conta do recado? Por sua culpa. Você não fez sua parte. Se você não tivesse falhado, eu também não falharia. Se você tivesse cumprido o seu propósito, eu também cumpriria. Não é um caminho muito positivo a ser tomado quando você entra por esse caminho de culpar a si mesmo ou de culpar a outra pessoa. Tem uma ilustração de um judeuzinho pequeno, um menino, uma criança, que fracassava sempre na matemática, nunca tirava boas notas em matemática. E ele saiu de uma escola judaica, que não falava nada a respeito de Jesus, ele não conhecia nada da história de Jesus, e foi, por sugestão de alguém, matriculado numa escola católica. E no primeiro dia de aula ele chegou naquela escola e fez aquela leitura do ambiente, começou a estudar e e tirou uma nota muito boa em matemática e exibiu o boletim dele, colocou em cima da mesa, A, nota máxima. Os pais falam assim, puxa vida, que mudança.
chamou o filho e disse assim: por que você teve um progresso tão grande? E o menino respondeu: ah, papai, lá na escola eles não brincam, não. No primeiro dia de aula eu vi um homem que foi preso num sinal de mais, né? Ele foi morto num sinal de mais. Como ele nunca tinha ouvido a história de Jesus, a crucificação para ele era um sinal aritmético, né? Era um sinal de uma conta. E ele falou assim: para eu poder acabar desse jeito, o melhor que eu devo fazer é me dedicar e estudar para eu aprender matemática. Na verdade, o que faltava naquele menino não era inteligência. O que faltava nele era motivação. Nesse caso, ele foi motivado por um medo, né? Medo de morrer no sinal de mais. Mas você viu que ele tinha capacidade? Muitas vezes nós temos capacidade e fracassamos, simplesmente porque não acreditamos no nosso potencial. Por último, neste ponto, eu queria finalizar este ponto, dizendo que o medo, simplesmente o medo, não o medo de fracassar, mas o medo do inimigo, ele também nos destrói. Haviam dois inimigos, Sanbalat e Tobias. Esses inimigos, eles eram inimigos que viviam ali na região, nas redondezas. E olha o que diz o verso 11 dessa história. Os nossos inimigos diziam o quê? Antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Inimigos que não querem ver o seu sucesso. Inimigos que não querem ver você bem. Inimigos que vão celebrar o seu fracasso, que vão celebrar a sua destruição. Inimigos que vão tentar te intimidar. Se você não tiver coragem para entender que os muros que você está construindo é muito mais do que muro. Na verdade, esses muros, eles falam de dignidade, de proteção, de unidade, de segurança, de comunhão. Era uma tristeza e um vexame uma cidade, naquele tempo, sem os seus próprios muros. Meu irmão, os inimigos ridicularizam, ameaçam, tenta provocar o pânico na sua vida para depois gerar em você essa doença terrível chamada desânimo. Uma lenda da Índia diz a história, é lenda, a história de um rato que morria de medo do gato. E um mágico apareceu por lá e o rato pediu a ele que o transformasse em gato. E o mágico, tudo bem, transformou ele em gato. Passado algum tempo, o gato estava morrendo de medo de um cachorro que tinha naquela região. E o mágico voltou e ele disse: agora eu estou com medo do cachorro. Você podia me transformar num cachorro? O mágico, tudo bem, transformou ele num cachorro. Não demorou muito, ainda naquele país, na região que ele morava, esse cachorro foi atacado por um tigre, conseguiu escapar, mas passou a ter muito medo dos tigres. E aí ele voltou a falar com o mágico e o mágico o transformou em um tigre. Passado algum tempo, esse tigre foi caçado ou quase alvejado por um caçador. E aí então ele voltou ao mágico para dizer que ele agora estava com medo do caçador. O mágico disse para ele assim: sabe, eu vou voltar você para a condição de rato. Sabe por quê? Não adianta você ser tão grande como o tigre. Se você continua com o seu pensamento, a sua mente, o seu coração, sendo mente e coração de rato. Essa lenda da Índia tem uma lição a nos ensinar. A lição não é outra senão: você precisa saber o valor e o potencial que você tem em Deus e mudar a sua mente, mudar o seu coração. O desânimo pode ser provocado pelo medo. Se você continuar cultivando o medo na sua vida, não adianta você ser tão grande como o tigre. Você vai continuar pensando como o rato. E por isso você vai continuar
fugindo, correndo e tendo medo. Para reagir contra o medo, você precisa entender que existe uma estratégia. Queria que colocasse aí o texto do versículo 12 que diz: os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram. Sabe qual é a pergunta que eu queria fazer para você nesta noite, fechando o primeiro item, que é sobre o medo, sobre como o desânimo chega? Eu queria dizer para você o seguinte: com quem você está andando? Você está perto de quem? Você sabia que as pessoas que andam perto da gente, que estão perto da gente, podem nos contaminar com seu desânimo, ou podem nos contaminar com a sua intimidação, ou podem nos contaminar com a sua ridicularização, ou podem nos contaminar quando tentam gerar pânico e desânimo em nós? Os judeus que ficaram com medo eram aqueles judeus que estavam mais próximos dos inimigos. Tá bom, eu não posso ficar a mensagem toda fazendo esse diagnóstico, então eu queria trazer você para o antídoto, para a pergunta: como então eu posso vencer essa terrível doença? Eu vou te dar alguns conselhos bem práticos e seremos breves nesses conselhos. O primeiro deles é: reorganize-se. Olha o que diz o verso 13. Por isso, posicionei, tome posição, alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por família, armados de espada, lanças e arcos. Ou seja, eu encontrei uma estratégia, um caminho melhor, um jeito de resolver a situação. Quando você começa a se movimentar, achar soluções, se reorganizar, você percebe que o ânimo começa a voltar. Ao invés de você ver o problema, você enxerga a solução. Ao invés de você se sentir desanimado, você se sente desafiado. E você começa a perceber que tem saída. Se você pensar melhor, se você tomar mais cuidado, você vai conseguir avançar. Não desista da sua meta. Crie uma nova abordagem. Você pode estar fazendo a coisa certa do jeito errado, que era exatamente o que o povo judeu estava fazendo na reconstrução daquele muro. Qual o problema que está desencorajando você? Seja ele qual for, a minha mensagem para você esta noite é: não desista. Não desista. Tente reorganizar. Tente achar um novo caminho. Pastor, meu casamento está ruim demais. Reorganize sua vida conjugal. A solução não é a separação. A gente tem visto pessoas que separam, pensam que vai viver uma vida melhor, a situação torna-se pior ainda, casa com outra pessoa, os problemas só mudam de endereço. Portanto, se a vida conjugal não está boa, reorganize. Reorganize, tente fazer algo diferente. Ah, mas a minha empresa não está indo bem. Tem 3 tipos de empresários nesse tempo de pandemia. Aqueles que simplesmente deixaram a pandemia destruir o ânimo deles e estão totalmente desanimados. Aqueles que estão se reinventando, e eu tenho ouvido na nossa igreja pessoas dizendo assim: não, pastor, não está fácil, eu estou sofrendo, mas nós estamos encontrando um caminho. Pastor, já começou a dar resultado. Ou seja, pessoas que estão se reinventando, e existem pessoas que estão até crescendo e melhorando, sabiam disso? Ah, pastor, essa pandemia para mim tem sido uma bênção, porque eu descobri uma nova maneira de trazer o meu sustento para dentro de casa, eu descobri uma nova maneira de empreender, uma nova maneira de tocar o meu negócio, que mesmo depois que a pandemia passar, eu vou continuar seguindo nessa pegada, porque essa pegada está dando certo. É uma diferença que existe entre aqueles que entregam os pontos e desanimam, aqueles que têm paciência e vai para casa estudar, pensar, repensar, reorganizar as suas ideias,
e aqueles que vão aproveitar a dificuldade, a crise, para fazer um up, um crescimento no seu projeto de vida. Eu estou mais forte depois de tudo que eu passei. Isso faz a gente lembrar de um ditado hindu, pelo menos me disseram que é hindu, que geralmente eles citam nos dias de aniversário das pessoas. Eu estou mais forte e mais sábio porque cheguei até aqui e acumulei tudo o que eu aprendi no tempo e tudo o que eu vivi nos lugares em que passei. Eu vou repetir, eu gostei demais disso aqui. Dito nos aniversários de algumas pessoas. Estou mais forte e mais sábio. Hoje eu fiz uma oração no aniversário de alguém, né? Na hora do almoço. E eu citei esse ditado hindu. Ele diz assim, eu estou mais forte e mais sábio, porque acumulei até aqui tudo o que eu aprendi no tempo e tudo o que eu vivi nos lugares por onde passei. Vocês não acham que é assim mesmo a vida? Um pastor amigo meu, certa vez, disse assim, me cumprimentando no meu aniversário, ele é 5 anos mais velho do que eu. Ele disse assim, pastor, eu quero celebrar o seu aniversário e dizer que até hoje, na idade que eu estou, todas as pessoas que eu cumprimento, que têm menos idade do que eu cumprimento com alegria no coração, dizendo assim, eu já tive essa idade. Né? Então eu sou mais privilegiado que você, porque você não sabe se vai ter a minha. Mas eu já tive a sua. E é verdade, nós não sabemos o dia de amanhã. Por isso, quem já viveu 50, já teve de 1 a 49. Isso é privilégio. Nós precisamos disso. Quer uma segunda sugestão de como vencer o desânimo? Faça parte de um grupo de apoio. Você já viu quanto a Bíblia incentiva grupos de apoio? Até o casamento é um grupo de apoio. É melhor serem 2 do que 1, não é? Por que é melhor? Porque um aquece o outro, um levanta o outro quando cai. É essa ideia de dar suporte, de ajudar. E na estratégia de Neemias, na construção daqueles muros, ou daquele muro, havia essa ideia do grupo de apoio, de um dando sustentação para o outro, de cada um cumprindo a sua tarefa e ajudando o outro, para que no final tudo pudesse se concretizar. É interessante. As ilustrações ajudam a gente a entender. E tem uma muito interessante de uma mula muito velha que caiu no buraco, numa fazenda. O fazendeiro escutou lá o relinchar, né, o zurrar daquela mula e foi lá e percebeu que ela estava lá, mas ia dar muito trabalho tirar aquela mula do buraco. E ele pensou assim, gente, esse buraco não tem sentido para mim, essa mula já está velha. Para que eu vou gastar dinheiro com isso? E ele mobilizou funcionários e alguns vizinhos, formaram um grupo ali, disse, não, me ajuda aqui a minimizar o sofrimento dessa mula, já vamos soterrá-la o mais rápido possível, para que ela possa já morrer, e assim a gente aproveita e também tapa esse buraco desnecessário, porque outro acidente pode acontecer. E aí a mula lá embaixo, as pessoas começaram a jogar terra. Né? E ela começou histérica, muito nervosa aquela mula. Mas de repente você percebia que a terra caía no lombo da mula, nas costas da mula, ela sacudia a terra, ele jogava mais terra, ela sacudia a terra, jogava mais terra, sacudia a terra. Imagina o que estava acontecendo. À medida que ela sacudia a terra e mexia, a terra descia e ela subia. Para surpresa de todos, aquela mula chegou à superfície e saiu de dentro daquele buraco, simplesmente fazendo o quê? Sacudindo a terra que caía nas costas e mexendo as patas, ia subindo. A terra ia criando volume e ela ia subindo, até que ela chegou ao topo e foi salva por aquela atitude. Em outras palavras, as adversidades da vida não deveriam produzir em nós pânico, amargura, autopiedade. Em vez disso, nós deveríamos reagir a essas adversidades e fazer com que elas sirvam de suporte para que a gente saia do buraco. Por que eu vou entregar os pontos?
Se aquela mula ficasse quieta, não sacudisse a terra, não pisoteasse a terra, ela iria morrer. Mas ela não fez isso. O grupo de apoio é mais ou menos dessa ideia de fazer você sair do buraco. Aquele grupo que estava ali, não estava. O apoio que eles iam dar era o apoio de dizer o seguinte: vamos minimizar o sofrimento. Mas serve de ilustração para a gente poder entender. Minimizou o sofrimento, ainda gerou vida naquela mula. Nós precisamos de grupo de apoio. Em último lugar, reconheça a importância de um líder escolhido por Deus. Neemias era líder. E ele diz assim no texto, verso 14, fiz uma rápida inspeção, imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Grande e temível. O Senhor já fez, vai continuar fazendo, Ele já levantou o nosso antepassado, vai continuar nos levantando, Ele tirou da escravidão, Ele vai nos ajudar a reconstruir os muros. Enfim, você pode sair dessa e vencer o desânimo. De vez em quando, alguém chega para dizer assim: pastor, a coisa está feia, eu estou quebrado. E isso aconteceu com um pastor. Um jovem empresário disse: perdi tudo, pastor. Pastor, senta aqui. Você perdeu o quê? Perdi tudo, pastor. Tudo está acabado. O pastor virou para ele e disse: seus valores morais, espirituais, você perdeu? Ele: não. Sua personalidade, seu caráter, você perdeu? Não, ainda continuam aqui. Você perdeu a esperança na vida eterna que Jesus Cristo conquistou para você? Também não, continuo crendo na vida eterna. Aí aquele homem disse: então, você não perdeu tudo. Você pode recomeçar. Porque a essência, o mais importante, você continua tendo. Seu caráter, sua personalidade, seus valores. E um Deus que prometeu que nunca vai deixar você, nunca vai te abandonar. Então você não perdeu tudo, meu querido. Fique firme. Levante a cabeça. Ânimo. Ânimo. Não entregue aos problemas e às lutas. Lembra dos amigos de Daniel? Né? Os amigos de Daniel foram chamados pelo rei, e o rei disse assim: vocês não vão adorar os deuses que eu estou mandando adorar? Nós só adoramos o Deus verdadeiro. Olha, eu vou dar uma última oportunidade para vocês. Ao tocar os instrumentos, vocês irão adorar. Se não, lançarei vocês na fornalha, com fogo ardente. E a resposta que eles deram, olha só qual foi a resposta que aqueles 3 amigos de Daniel deram. Se formos atirados na fornalha em chamas, Daniel 3,17, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e nos livrará das tuas mãos, ó rei. Se parasse aqui já estava jóia, né? Mas olha o que diz o verso seguinte: mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não negociamos, nós não prestaremos culto aos teus deuses, e nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Em outras palavras, só Deus garante o meu futuro, só a Ele eu me curvo, diante dEle eu me curvo, só a Ele eu presto culto. Ele é o meu Deus, e eu não abro mão de forma alguma. Deus está no controle. O verso 14 que a gente leu já uma vez, termina dizendo assim: lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas famílias, por suas mulheres e por suas casas. Em outras palavras, resistam, não entregue-se ao desânimo. Desanimar ou não desanimar é uma escolha. Você pode escolher se você vai animar ou vai desanimar.
Eu tenho quase certeza que boa parte de vocês que estão nos assistindo já ouviram a história daquele jovem de uma família muito rica, que estava terminando o seu curso superior e foi levar o convite de formatura para o pai e pediu para o pai um carro que ele gostava muito. O pai tinha condições de dar, era um carro muito chique, mas ele tinha sonhado com aquele carro, as condições do pai permitiam a compra daquele carro, e ele pensou, poxa, depois de tanto esforço, tenho certeza que meu pai me dará esse presente. E quando ele chega em casa, o pai te dá uma caixa muito bonita, ele abre a caixa, uma Bíblia muito bonita. Na Bíblia havia uma inscrição com o nome dele em letras douradas na capa, e ele ficou tão revoltado com aquilo que ele fechou aquela caixa e praticamente rompeu com seu pai. Ele achou aquilo uma brincadeira de mau gosto. Meu pai podia até ter me dado uma Bíblia, mas o que custava ele me dar também um carro? E os anos passaram, ele se tornou uma pessoa bem-sucedida, afastado do pai, sem voltar em casa. Mas o tempo passou, a saudade bateu e ele teve vontade de voltar. E ele pensou assim, eu vou voltar, vou reconciliar com meu pai. Afinal de contas, eu venci na vida, tem recursos. Não justifica eu guardar esse rancor. Só que enquanto ele planejava a viagem, chega uma notícia de que o pai dele havia falecido. E a notícia é, não dá para você vir para o enterro, mas venha o mais rápido possível, porque o testamento foi feito, o seu pai precisa, aliás, nós precisamos ver o que fazer com esse testamento, abrir o testamento, dar provimento aí às coisas que precisam ser tomadas, às decisões que precisam ser tomadas. E ele então foi para sua casa, sem ter tempo de reconciliar-se com seu pai. E ali ele começou a ver as coisas, pegou o testamento, descobriu que ele era herdeiro único do seu pai deixou tudo para ele, e ele foi limpar a gaveta, organizar as coisas e viu a Bíblia do mesmo jeito que ele havia ganhado e deixado para trás, indignado com o presente do seu pai. Mas naquela Bíblia tinha um texto que o pai havia escrito, dedicando-a para ele, mas junto com o texto que o pai havia escrito, havia também um cheque nominal à empresa que tinha o carro que o filho queria comprar. No valor exato do carro, o pai queria apenas que ele abrisse a Bíblia e visse aquele presente que ele tanto almejava e desejava. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes, nós não temos acesso aos presentes de Deus, às coisas boas que Deus quer nos dar, simplesmente porque não queremos abrir os presentes que Deus preparou para nós. Hoje é dia de você levantar a cabeça, não apenas até a metade da semana, não apenas porque estamos na metade do ano, mas é porque o desânimo mata. Mas o Senhor Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Ah, mas o mundo, pastor, que está nos cercando é o pior possível. Concordo com você. Estamos vivendo tempos difíceis. Mas é o seu ânimo para reconstruir os muros. Porque muro aqui fala de quê? Esperança, dignidade, comunhão. É esse seu ânimo que poderá abençoar a sua vida e contagiar e abençoar a vida de outras pessoas. Você pode orar comigo? Senhor, nós queremos nesta noite clamar em nome de Jesus, que o Senhor esteja restaurando o ânimo, a alegria, restaurando a disposição na vida de cada irmão, cada irmã que está nos assistindo agora, cada irmão, cada irmã em diferentes lugares deste país, quem sabe do mundo, que está podendo ter acesso a esta mensagem, que ela não volte vazia, mas que ela possa produzir na vida de cada um uma transformação tão milagrosa, tão poderosa, que a partir de agora, de hoje, desse momento, o ânimo possa voltar para estas vidas.
Dê para nós aquela capacidade de poder analisar a nossa realidade, de assumir que precisamos de descanso, de assumir que precisamos filtrar as pessoas que nos influenciam, de assumir que nós precisamos de ajuda do grupo, precisamos de ajuda de outras pessoas, precisamos da ajuda dos nossos líderes, sejam eles em que esfera for, mas com humildade entender que nós precisamos uns dos outros e precisamos daqueles que o Senhor escolhe para nos conduzir, nos dirigir. Deus, que saiamos daqui decididos a resistir ao desânimo, decididos a reagir, decididos a não ceder, decididos a reorganizar a nossa vida, decididos a tirar proveito da adversidade, decididos a vencer o medo do inimigo, o medo de fracassar, os medos que nos paralisam. Nos ajude assim, Deus. E nós queremos dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito esteja com você, com a sua família, com todo o povo de Deus, em qualquer lugar da face da terra, hoje e até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Uma boa semana para você.